E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e nós estamos aí falando sobre a questão da correta colocação de alguns termos de algumas palavras, a questão do G e do J, que tem quando eles têm o mesmo fonema, a questão do S e do Z, também o mesmo fonema, questão do S e do C cedilha, também com o mesmo fonema. Então, nesse caso, estamos passando aí por essas letrinhas que muitas vezes causam alguma confusão relacionada à sua escrita, correta escrita aí das palavras. Então, vamos ver aqui hoje nessa questão do uso, então, do S e do Z, né? Logicamente, né, eles vão ter aí essa questão de ser o mesmo fonema e como que nós devemos, então, utilizar aqui a questão dessas letras. Nós temos aqui, né, para vocês perceberem, o casa, né? Então, a casa aqui é escrito com S, nós já sabemos, né? Utilizamos bastante essa palavra, e é mais fácil você decorar, né? Beleza é escrito com Z, o professor vai colocar aqui, né, para não ter esse problema aí. É bom porque quanto mais nós visualizamos a forma correta, mais também o nosso cérebro ele vai gravando aí essa questão, né? O inglês, né, ali eu não posso fazer inglesa porque já tem um acento ali, então, nesse caso, o inglês, mas inglesa também se escreveria com S. A inglesa está do outro lado, né? Então, a professora já vai colocar aqui, ó, a palavra inglesa, né? Que vem de origem, então, por isso que você grava com o S. A palavra princesa também tem esse sentido de a função de nobre, né? Então, vai ser escrito com o S também. E a palavra poetisa, lembra lá do Ozzy, do Isa, né? Do S, então, você tem essa questão de também ser escrito com o S. Tá? Então, nesse caso aqui, nós colocamos a única palavra que tem o Z ali, é a palavra beleza. E nós já vamos saber quando que nós podemos aí fazer esse S com som de Z e o Z com som de Z, logicamente, né? E como que nós podemos saber como as palavras são escritas então. Então hoje nós vamos ver a questão do Z, né? Porque do S com som de Z nós já vimos. Então hoje nós vamos ir agora solidificar essa questão do Z. Quando que nós utilizamos? Então aqui nós temos aqui quando do adjetivo para o substantivo. Então você tem uma palavra, por exemplo, a palavra beleza, ela vem do adjetivo belo. Pessoal, belo, quando eu pronuncio belo, você percebeu se eu pronuncio algum som de Z nesse belo? Eu falo B, E, L e o O. Não tem nenhum som de Z. Se não tem nenhum som de Z, é porque ela vai ser escrita, a derivada dela vai ser escrita com Z. Diferente lá do S era assim, se tinha som de Z, nós escreveríamos com S. No caso do Z, se não tem som de Z, é porque nós vamos utilizar o Z. Então, ó, o belo, ele vem a beleza vem daquilo que é belo. Não tem som de Z, então eu escrevo com Z. Olha aqui a palavra áspero. Tem som de Z aí? Não, o S ali é S, né? Não tem som de Z, áspero. Não tem som de Z, então eu vou fazer aspereza, porque não tem som de Z na palavra original. A palavra natural, vou fazer um derivado para ela. A palavra natural, eu faço o derivado natureza. Tem som de Z? Não tem. Então, por isso que tem que ser escrito com o Z. A palavra duro, eu faço a palavra dureza. Tem som de Z na palavra duro? Não. Então, você vai escrever exatamente com esse som de Z. A palavra certo, eu vou fazer certeza. Então, certo, tem som de Z? Não tem. Então, o que eu vou fazer? Escrever com Z. Pronto. E a palavra rápido? Eu vou fazer, não rapideza, né? Mas eu vou fazer rapidez. Tem som de Z? Não, não tem. Então, nesse caso, eu escrevo, então, com a letra Z. Então, dá para você fazer isso daqui. Tá? Se você viu que a palavra é derivada aí de uma palavra que não tem o som de Z, aí você pode fazer, então, o Z ali, quando tem esse ESA e o ESA, né, que a professora está falando.
Aqui, ó, palavras com Z no início, né? Então, logicamente, porque o S ali no início não vai ter esse som de Z, né? Tá? O S não dá som de Z no início, ele só dá no meio ali da palavra. Agora, tem o som de Z e é no início, logicamente, que só pode ser com Z. Então, aqui, todos eles aqui, né? Ó, zangão, né? Zoológico. Se eu colocasse o S, a única possibilidade que ele teria de fazer é so, né? Não tem como fazer zo ali. Zumbido, né? Então, mesma coisa. Zumbido não, né? Então, zumbido com Z. Zinco, material, né? Então, nesse caso também, início de palavra, você escreve com Z. Zelo. Se eu colocar o S, até existe a palavra, mas é uma palavra diferente, né? Então, selo, diferente do que zelo. Zebra, tá? Então, de novo, no início da palavra, você coloca o Z. Zona, né? Então, na mesma coisa, né? O perímetro ali. Zangado também, né? Início de palavra, tem som de Z, vai escrever com Z, pronto. Sempre assim, essa daí é bem tranquila, né? Uma regra que não precisa ter preocupação. E palavras com Z no final, não são todas, né? Como lá, começando com Z, início vai ser sempre Z. Aqui no caso, não, né? Então, você só tem aí que observar mesmo essa questão da fonética, ó. Raiz, né? Então, você tem o som de Z aí. Então, a palavra raiz com Z. Talvez, por favor, não escreva esse talvez com S. Através é com S, mas talvez é com Z. Chafariz, né? Então, tem esse sentido aí do Z também. Veloz, né? Então, também com Z. Xadrez, também com Z. Arroz, né? Ali a professora não colocou o O ali, mas você vai fazer isso daqui, ó, escrito com Z ao final. Giz, né? Também escrevendo com giz, o Z ao final. E a palavra veloz, né? De novo ali. Então, a palavra veloz, né? Escrita com Z, e todas elas aqui também ao final são com Z. Não quer dizer que sempre ao final vai ser o Z, você tem que verificar aí. As derivadas, né? Então, aqui no caso, cicatriz. O que você vai fazer? Cicatriz é escrito com Z? É. Aí, se a palavra é original, ou seja, a palavra radical, né? Aquela que é a que deriva outras palavras, se ela é escrita com Z, as outras também. É isso que você vai lembrar para fazer a questão do izar aqui, né? Então, ó, caiu a minha caneta. Então, nesse caso aqui, você tem essa questão, né, do izar. Então, ó, o cicatriz, você vai escrever, então, cicatrizar, ok? Cicatrizar. Aí eu tenho a palavra raiz. Vou fazer uma derivada com ela. O que eu vou fazer? Enraizar. Já tenho Z, continuo com ele, né? A palavra deslize. Deslizar. A palavra verniz. Envernizar. E a palavra razão. Razoável. E a palavra civilizar. Civilização. Pronto, tá? Então, se eu já tenho Z, eu vou continuar com o Z. Como lá no S também, né? Se eu tenho o S, vou continuar com o S. Então, nesse caso aí, é só você verificar a questão da palavra, né? Se ela tem o Z, permanecerá aí a questão desse Z também. Vamos ver aí a próxima. Quando eu faço um sufixal, pessoal, esse sufixal que a professora coloca aqui, é na questão de quando a palavra, ela tem o diminutivo ou o aumentativo, e você faz esse zão ou esse zinho, logicamente que vai ser com Z. Então, aqui no caso, pai,
sabe quando você quer, né, alguma coisa, você chega e fala assim, paizinho, né? Então esse paizinho aí, ele vai ser escrito com o Z. Ou então quando você quer elogiar, ele é um paizão, né? Aumentei agora essa questão, né? O inho, aí o zinho, ele tem o sentido aí não de ser pequenininho, mas de ser assim, de afetivo, né? Tá? Do coração. Agora esse paizão aí, né? Quer dizer assim, né? Que eu tenho muita consideração. Então nesse caso o paizão é com zão, com Z, e o zinho é com Z também. Cafezinho, eu só vou chamar a atenção para a grafia dessa palavra. Café tem acento, porque é uma oxítona terminada em E. Quando eu faço cafezinho, a sílaba tônica, deixa eu colocar tudo junto aqui, a sílaba tônica não é mais no fé, é no zi, porque eu não falo cafezinho, eu falo cafezinho. Então o zi é mais forte, então agora eu tirei o acento, né? Tá? Só tomem cuidado com isso. Café tem acento, cafezinho não tem. Flor, florzinha, né? Vou colocar aqui o diminutivo, então florzinha escrito com Z. Amor, né? Olha lá, né? Questão de afeto, amorzinho, ou então amorzão, né? Então, as duas formas, por isso tem o mozão, né? Mozão também, com Z, tá? Então, amorzão, amorzinho são sufixos e são escritos com o Z, tá? Então, tomem cuidado aí com a questão para você não fazer errado. Agora, olha isso daqui. Pessoal, não era uma propaganda estrangeira, tá? Então, assim, ame ou deixe, foi uma frase aí dita há muitos anos, né? E aí, colocaram lá como sentido lá de manifestar, né, a sua brasilidade. Para manifestar a sua brasilidade, né, no mínimo você tem que escrever o país com a letra certa, né? Então, Brasil com Z não é a forma correta, tá? É bonito, né? Pode até chamar as pessoas, mas não dá aqui para aceitar esse tipo de situação. Então, Brasil, né? Ele é no sentido, então, esse Brasil aqui tem que ser com S. Tá? A não sei que você esteja, né, a pessoa estava ali se referindo a uma questão irônica, tá? Mas nesse caso, para nós corrigirmos mesmo, então, Brasil escrito com a letra S. E se eu for escrever brasileiros? Brasileiros e brasileiras, né, ó? Brasileiro por Brasil. Também se escrever com S, né? Tem o som de Z, mas ele se escreve com S ali, então você tem exatamente essa questão aí de ser também grafado com o S. E aqui, corra atrás dos seus sonhos, mas corra mesmo, né? Porque esse atrás aqui não está certo, tá? É aquilo que a professora falou sobre o verbo trazer. O trazer, se fosse verbo trazer, aí ele teria esse Z. Ali não é nem verbo, gente, tá? Então, ele é o quê? Um advérbio, né? Você tem que fazer esse posterior, sentido, né? De volta. Então, nesse caso, corra atrás só pode ser com a letra S, tá? Então, tome cuidado com essa situação. É bonito aqui, né, a imagem, mas está errado. Então, ainda bem que o você, pelo menos, está correto, né? Mas aqui, nesse caso, o atrás, ele deve se escrever exatamente desta maneira aqui, com esse S. Acento, tá tudo certo, né? Mas tem que se escrever com o S ali, tá? Então, só fazendo aí essa correção. Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí como é importante nós fazermos aí essa questão, né, da verificação da regra, de colocar aí exatamente aquilo que precisa, né, ser verificado, principalmente nessas questões em que dá para nós trocarmos, que dá para nós fazermos essa questão de se escreve com Z, vai continuar escrevendo com Z, depois de ditongo, né, que tem a questão do S com som de Z. Então, tudo isso daí vale a pena você
você investir tempo, a professora não fala perder, né? Investir tempo estudando, porque isso vai lhe ser útil quando você é solicitado para fazer exercícios, para escrever alguma coisa que tem aí essa questão dessas diferenças. Eu espero que você tenha aprendido e eu espero também você na nossa próxima aula. Tchau!